Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Para mim é uma grande alegria poder estar falando com vocês sobre temas relacionados ao livro de Gênesis e especialmente as narrativas que veremos daqui para frente. Falando de Jacó, José, particularmente, são as narrativas que eu mais gosto do livro de Gênesis, que mais me chamam a atenção, que mais me encantam no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é belo por inteiro, mas sempre tem uma parte que acaba nos chamando mais atenção, e essa parte, para mim, é o ciclo de Jacó e, em especial, a história de José, certo? Não é à toa que o nome do meu filho é Yosef, tá? Essa é uma história que realmente marcou e, para mim, é uma das histórias mais belas da Bíblia. Para mim, José é o personagem mais interessante da Bíblia. Quando chegar na narrativa de José, eu quero passar alguns motivos, né? Quando nós formos falar de José na semana que vem, eu queria passar alguns motivos para você do porquê disso, certo? Mas é bem interessante, vocês vão descobrir que José é o maior símbolo de Jesus na Bíblia hebraica, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Em meio a tanta correria da semana, eu consegui tirar um tempinho aqui para gravar esse vídeo para vocês e nós conversarmos sobre esse tema tão especial. Queridos, a lição dessa semana, e como vocês viram, ela vem tratando, né, do que aconteceu ali com Jacó, né? Então, nós temos aí o casamento de Raquel de Isaac e de Rebeca, né? O casamento de Raquel com Jacó vai acontecer mais adiante, mas nós temos aí inicialmente o casamento de Rebeca e Isaac, que nós conversamos um pouco sobre eles na semana passada, no nosso último estudo, e tem uma questão, né? Porque Rebeca, ela é estéril, né? Ela não pode dar à luz a filhos. Que esse tema da esterilidade dentro do contexto da Bíblia hebraica é um tema extremamente importante e eu vou falar com ele já já, vou me aprofundar acerca deste tema com vocês, porque tem algo bastante interessante relacionado a isso. Então ela é estéril, ela não pode dar luz a filhos, e aí de repente você vê um Isaac intercedendo por ela, ali no capítulo 25, e Deus abre o ventre dela e ela vai dar à luz a dois meninos, né? E há um conflito entre esses meninos desde o ventre da mãe. É extremamente interessante porque aqui nós temos um texto aqui, né? Que em Gênesis, no capítulo 25, quando vai falar do nascimento dos meninos, né, da gravidez, né, porque ela questiona, né, ela questiona a Deus, né, ela ora a Deus, ela ora a Deus para tentar entender o que está acontecendo. Né. E do verso 22 em diante, nós temos o seguinte: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque eu vivo, e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Né? Então você tem essa mensagem, né? Dois povos há dentro de ti, né? E já prenunciando que Jacó e Esaú representam dois povos, e de fato na Bíblia hebraica, né, você vai ver, por exemplo, que Jacó é Edom, e vai haver conflitos entre Edom e Israel durante a história bíblica, né? Já ali é prenunciado, no teu ventre há duas nações, né? Há dois povos, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui nós temos um outro tema super interessante, que é a primogenitura e a eleição. Né? Por quê? Dentro do mundo bíblico e do mundo do Antigo Oriente Próximo, né, o pai sempre dava ao filho primogênito uma bênção espiritual especial e também uma bênção material.
O primogênito é o filho mais velho, né? O primeiro que nasce. Então, você tem o primogênito sempre herdando isso daí dentro do mundo do Antigo Oriente. Então, ser o filho primogênito, ser o filho homem primogênito era algo extremamente relevante, extremamente importante dentro do mundo antigo. E sempre, então, esse filho ia receber uma bênção espiritual e uma bênção material do pai. E ele também se tornava o sacerdote do seu lar, ele se tornava o representante espiritual do seu lar. Só que quando nós estudamos o texto bíblico, especialmente o texto de Gênesis, nós vamos perceber algumas questões bem interessantes relacionadas à questão da primogenitura. Nós vamos perceber que desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, há uma tendência à rejeição do primogênito natural, aquele que naturalmente nasceu primeiro, para se eleger um primogênito que não é necessariamente o que nasceu primeiro, mas é geralmente o filho mais novo, né? Então, por exemplo, você tem na história ali de Abel e Caim. Caim é o primogênito, ele é rejeitado, mas quem é aceito é o Abel. Então você já tem aí isso. Se você for pensar também na própria questão de Ismael e Isaac, o primogênito é quem? É Ismael. Mas quem fica com a bênção é Isaac, né, o filho da promessa. Se você for pensar em Jacó e Esaú, você também tem a eleição, né, do Jacó em detrimento do Esaú. Assim se dá com Arão e Moisés, quando Moisés é escolhido. Então você tem essa tendência ao decorrer da Bíblia, tá, de sempre ter uma eleição. Davi é eleito entre os seus irmãos. Então você sempre tem esse chamado primogênito da eleição, né? É o mais novo que é escolhido. Então você tem uma eleição, você tem uma escolha por um primogênito, uma pré-direção, né, pelo um primogênito que não é o primogênito natural. Isso acontece no livro de Gênesis frequentemente, tá? Isso é visto também entre os filhos de Jacó com a eleição, com a escolha de José, deliberada de José. Então, você vê na história de José, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele faz uma bênção de mão trocada ali em Gênesis 49, porque ele vai abençoar em Gênesis 48 e 49, né, quando tem os últimos dias de Jacó sendo narrado, ele vai abençoar Manassés e Efraim, e ele abençoa Efraim como sendo o primogênito, sendo que o primogênito era Manassés. E é até interessante porque você vai ver que o reino do norte depois vai ser chamado de Efraim, a hora vai ser chamado de José, a hora vai ser chamado de Efraim. E é interessante porque Efraim representa, entre as tribos, representa José. Mas veja, ele não era o primogênito natural, tá? Ele foi eleito. Então há uma tendência dentro do texto de Gênesis, a gente sempre vai perceber isso, que o primogênito natural, aquele que de fato é o primogênito, ele é, vamos dizer assim, rejeitado para a eleição do filho mais caçula, podemos dizer assim, tá? Então, essa é uma questão bastante importante. E isso tem um significado bastante relevante, porque quando você vai lá para o Novo Testamento, por exemplo, se você for pensar, Jesus é chamado de segundo Adão. E dentro desse contexto, ele é também chamado de primogênito da criação. Ele é o segundo Adão em que sentido? É o segundo Adão no sentido da eleição. O primeiro Adão, ele ele era o responsável pela criação, por tudo, mas o primeiro Adão cai, né? E aí vem o segundo Adão, né, que seria Jesus, o primogênito da eleição. Ele é eleito no lugar de Adão para poder reger e fazer aquilo que Adão não fez. Então, e é interessante que se a gente pegar os paralelos entre a vida de Jesus, exemplo básico, você pega o jardim do Éden e o jardim de Getsemane.
no jardim, num jardim perfeito, Adão escolheu não fazer a vontade de Deus. Num jardim imperfeito, Jesus escolhe fazer a vontade de Deus, dizendo: ó Pai, se possível, passe cálice de mim, todavia faça a tua vontade. Então nós temos uma série de paralelos entre Adão e Jesus, né? Então Adão toma e vence aonde o Jesus vence, né? O Jesus, o segundo Adão, vence onde o primeiro Adão não conseguiu vencer. E isso é extremamente interessante porque essas coisas vão preparando a nossa mente. Dizia Gerhard Hazel, né? O Hazel, ele já dizia que as narrativas, elas têm um papel de nos preparar para o que irá acontecer no futuro, né? E de fato a gente percebe isso quando a gente começa a perceber nessas narrativas bíblicas essa ideia de uma eleição, né? Aquele que deveria receber a bênção da primogenitura não recebe, para o irmão mais novo receber. Isso daí é bastante interessante se nós formos perceber, porque historicamente, se nós formos pensar dentro do que nós chamamos de economia da Trindade, quando Jesus encarna, né, dentro dessa linguagem da encarnação, da encarnação, quando ele vem para o mundo, né, como um homem, né, então ele vem depois de Adão cronologicamente. Né, você tem o próprio Salmo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei. O próprio Paulo usa esse salmo, né, fazendo uma leitura messiânica desse salmo, lá em Hebreus capítulo 1, tu és meu filho e hoje te gerei. E é interessante porque lá no capítulo 1 de Hebreus, Paulo está discutindo, né, exatamente a questão do quão grande é Cristo, né, do quão grande é Jesus e da exaltação que ele atingiu, né. Então é bem interessante a gente percebendo como que esses textos de Gênesis, essas questões que vão aparecendo em Gênesis, elas vão ter, né, uma repercussão muito interessante e vão se desenvolvendo ao decorrer do texto bíblico. A mesma coisa já eu vou explicar que acontece em relação à questão das mulheres, tá, que não podem dar à luz. Aí nós temos um detalhe bem interessante, que é o próprio casamento agora de Raquel e Jacó, que também é uma cena padrão. Isso que eu descrevi para vocês, gente, pode ser colocado como uma cena padrão, tá? Porque é uma cena que ela vai se repetindo com personagens diferentes, mas vai se repetindo com essa questão da primogenitura, né? Do primogênito natural sendo rejeitado para o filho mais novo receber a primogenitura. É a mesma coisa em relação ao casamento, né? Se você for olhar para a Bíblia hebraica, vocês vão perceber que cenas envolvendo um poço, né, uma mulher e um poço, geralmente elas acabam em casamento. Um exemplo, Eleazar, nós vimos na semana passada, vai encontrar Rebeca na beira de um poço tirando água. Obviamente, isso não implica necessariamente que a mulher vai casar exatamente com aquele que encontra no poço, mas há uma relação de casamento. Quando você vê uma mulher sendo encontrada próximo de um poço d'água, há um casamento, certo? Relacionado. Agora você vê Jacó encontrando Raquel próximo de um poço. Também você tem essa questão. Você vai ver mais tarde o Moisés encontrando Zípora na beira de um poço. Então você tem essas cenas ao decorrer da Bíblia hebraica, né, que vão trazendo essa ideia, essa imagem de um casamento. E é interessante porque se você pensa no relacionamento entre Deus e Israel, né, Deus e o seu povo, geralmente o relacionamento entre Deus e seu povo é descrito na Bíblia hebraica como um relacionamento de marido e mulher, né? Marido e mulher. Você tem isso daí. E é interessante porque você vai, e obviamente é um casamento espiritual, se nós formos pensar, é um pacto espiritual. E agora, se você for pensar lá na Bíblia grega, né, o evangelista João, no capítulo 4, retrata o encontro de Jesus com a mulher samaritana na beira de um poço. Obviamente, não estou dizendo que ali houve um casamento entre Jesus e ela, no sentido como houve entre Jacó e Raquel, mas a cena se repete. Ali há um casamento espiritual, né? Há a salvação daquela mulher, né? Então, a salvação dela e de uma série de outras pessoas. Então, essas cenas que vão se repetindo na Bíblia hebraica, elas sempre vão preparando a nossa mente lá para o que vem na frente. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia grega, porque elas não estudam a Bíblia hebraica. Então, a pessoa quer estudar a Bíblia grega, quer estudar os evangelhos, quer estudar as epístolas de Paulo, isolados, sem levar em conta o que veio antes. Mas quando você leva o que vem
conto que venho antes, você percebe o quão profundas são essas questões. Obviamente, eu estou passando questões gerais. Nós teríamos muitos outros detalhes para discutir, mas o tempo não nos permite fazermos isso, ok? E é interessante aqui no casamento de Jacó, né? Porque Jacó parece que ele está desesperado emocionalmente, né? O texto, quem discute isso, inclusive, de forma bastante interessante, é o pastor Timothy Keller, no livro dele, Deuses Falsos, né? Tem um livro dele aqui, Deuses Falsos, é um livro fantástico, eu recomendo que vocês leiam, é um livro fininho, você lê numa semana, acho que deve ter o quê? 150 páginas, mais ou menos, um pouco mais. É um livro muito bom do Timothy Keller. E uma das coisas que ele coloca é exatamente isso, porque se você para pensar dentro do fluxo narrativo, né, que nós estamos analisando, o texto diz claramente que o Jacó era amado pela mãe, pela Rebeca, ou seja, ele era o menino da mamãe, e o Esaú era o menino do papai, ele era amado pelo papai. Então, dentro de casa, o negócio era meio dividido, né? O pai demonstrava muito mais amor por Esaú e a mãe demonstrava muito mais amor por Jacó. E isso é bastante significativo, ok? É bastante significativo. Por quê? Porque quando há o relato da traição, né? Quando Jacó engana o pai, e vale lembrar, instruído pela própria mãe, porque quando o Isaac diz, olha, eu estou para morrer e tal, e ele pede uma caça para Esaú para comer um ensopado, o Esaú ele sai para buscar, e a mãe, escutando isso, ela vai lá e instrui Jacó, e Jacó vai para o engano do pai, vai enganar o pai. E aí é interessante, porque quando Jacó tem que fugir, né, fugir de Esaú, ele está emocionalmente extremamente abalado, né? Porque imagine o amor que ele tinha da mãe, né? Ele vê a mãe e aí ele sai da casa da mãe, a referência de amor que ele tinha, ele perde. E imagine na cabeça de Jacó não fazia ideia de quando ele poderia voltar de novo para casa e ver a mãe. Então ele está sozinho agora, sem parâmetro, sem nada, ele está sozinho. E de fato nós vamos perceber pela leitura do texto bíblico que Jacó vai voltar para casa 20 anos depois disso. E aí o que acontece? Você tem você tem uma questão aqui que ele está emocionalmente abalado, e ele vê Raquel, ele se apaixona por Raquel, aquilo que Timothy Keller chama, que aqui pode se dizer de amor romântico. Ele olha para Raquel, ele se apaixona, ele chega a chorar, né? E de fato o desespero dele e essa aposta dele em Raquel, ela aparece no próprio dote pelo casamento, porque quando ele vai pagar o dote, ele vai pagar quase 3 vezes mais, né? Porque 7 anos de trabalho, ele paga quase 3 vezes mais do que era natural para aquela época. Né? Do que era natural para aquela época. Então, assim, a gente percebe que Raquel, o Jacó, ele aposta suas fichas, né? E a sua felicidade em Raquel agora. Agora, um outro detalhe bastante interessante, eu até falei, eu acredito que eu comentei isso na lição passada, né, que você vê um Isaac totalmente passivo. Isaac, ele é totalmente passivo. Inclusive, Isaac, ele é até colocado assim como uma figura meio preguiçosa dentro do texto bíblico, né? E aqui é interessante porque ele vai pedir o ensopado pro Esaú, né? Falando, olha, Esaú, me dá o ensopado, faz a sopa pro seu pai. Então, seu pai está próximo de morrer e seu pai vai te abençoar, seu pai está próximo de morrer. Só que você descobre pela continuidade da narrativa que 20 anos depois, o Jacó volta para casa e o Isaac está vivo ainda, né? Então, é uma questão bastante interessante, né? Que fala muito sobre Isaac, né? Bom, avançando, é interessante porque você tem um encontro aí, o Jacó fugindo, né? Ele vai ali em Betel, ele vai ver aquela escada que conecta ao céu. Eu não vou entrar nisso agora, porque deixa eu falar para vocês. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição e nos comentários para vocês acessarem esse vídeo, que é um vídeo que eu gravei só sobre Gênesis capítulo 28, falando do santuário celestial e a relação de Gênesis ali, tá? Então, por quê?
Vocês lembram que eu falei da relação do santuário celestial com Gênesis 11 em lições anteriores? Pois é, aqui há uma relação muito interessante do santuário celestial com Gênesis capítulo 28, tá? Então eu não vou entrar nisso porque tem um vídeo especial sobre isso, tá? E aí a gente economiza tempo e você vê o vídeo lá que já está pronto sobre isso. Eu vou deixar o link, você entra no link, acessa o link e vê isso daí, tá bom? Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui para o próximo. Então, aqui a partir de terça-feira tem uma discussão bastante interessante, né, que é acerca do Jacó como enganador, né, como enganador. É bastante interessante se nós pararmos para pensar que existe uma longa discussão sobre o significado do nome Jacó. Parece difícil acreditar que os pais, no caso Rebeca e Isaac, teriam colocado o nome do menino de enganador. Isso é bastante difícil. Muitos estudiosos sugerem que o nome do Jacó está mais relacionado à ideia de calcanhar, e de fato isso faz sentido. O que acontece, na verdade, ali é que o Isaú ele dá uma interpretação para o que aconteceu. Por quê? Eu até estou buscando uma anotação aqui, uma marcação que eu fiz em uma obra, onde o Robert Alter, aqui, essa obra aqui, o Robert Alter faz uma análise bem interessante, porque o Alter ele menciona inclusive o seguinte, que quando você pega o texto de Jeremias, capítulo 7, verso 9, 17, verso 9, né, que fala que o coração é traiçoeiro, é aquele famoso texto lá, né, que fala que enganoso é o coração, né, e tal, um texto bastante famoso, bastante conhecido pelas pessoas. Se você pega a palavra traiçoeiro, né, Akov, como ela aparece lá, Akov, traiçoeiro, o que parece é que Isaú ele usa, porque você tem Iakov, né, no nome de Jacó, ele lança a mão de uma parte do nome Jacó aí, tá? E ele interpreta isso daí como sendo traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Ele faz o Isaú, o irmão dele, faz uma interpretação de ser como sendo traiçoeiro. Então nós temos que pensar aqui em dois sentidos, tá, gente? Primeiro, é difícil que os pais tenham colocado, porque dentro do contexto do Antigo Oriente, e daqui a pouquinho nós vamos discutir o nome de José, inclusive Yosef, né, que Raquel vai dar pro filho dela que vai nascer, que os pais tenham colocado o nome de enganador no menino. O que parece que está acontecendo aqui é porque você tem essa Akov, que é traiçoeiro, e o Isaú interpreta isso daí, pega e interpreta isso daí como sendo enganador, tá? Então tem essa questão que precisa ser esclarecida. Agora, é interessante porque a narrativa bíblica ela nos deixa alguns ganchos, algumas coisas assim, né? Se vocês lembrarem, foi na lição anterior, se não me falha a memória, foi na lição anterior, eu havia comentado para vocês que quando Eleazar vai lá para tomar a Raquel como esposa para Isaac, o Labão, o texto deixa claramente que o Labão vai ao encontro de Eleazar porque ele vê as joias na irmã. É extremamente interessante isso, né, que aparece ali no capítulo 23 do livro do Gênesis, né, que nos dá uma ideia já de quem é Labão, né? Eu havia comentado isso com você. E agora, com vocês, você vê isso na própria história de Jacó, né? Jacó, seu sobrinho, chega e quer casar com sua irmã. Jacó está numa situação delicada, como nós já comentamos, e aí o Labão ele explora o Jacó. Essa é a palavra, ele explora o Jacó, cobra um dote maior e ele engana o Jacó. E é interessante, né? O Ducan menciona isso na lição, que ali no capítulo, aqui no verso, no capítulo 27, verso 12, né? Quando ele fala, né? Por que me enganaste, né? Se nós olharmos aqui, deixa eu me compartilhar na tela com vocês, para nós vermos esse texto juntos, né? Ali, na verdade, no capítulo 29, verso 25, tá? Então,
Aqui, nós estamos perto aqui. Capítulo 29, verso 25. É bastante interessante, né? Porque nós temos aqui, né? Vayeri babokar, né? E aconteceu na manhã. Veri Eleia, né? E eis ela era Leia. Estou fazendo uma tradução literal, tá? Vaiomer Labão. E disse a Labão, Mazô, Asit li. Que é isto que fizeste para mim? Halô berachel abati, né? Seria assim, não te servi, né? Não te servi, que aqui é avad, né? Servo, né? E aqui está como verbo. Não te servi por Raquel, não servi a ti por Raquel, eu não trabalhei para ti por Raquel. Velama rimitani, né? Então, por que ele tem essa indagação? Né? Por que tu fez isso? Né? Por que tu me deu? Então, porque me enganaste, né? Por que tu me engana? Né? E aí você tem a raiz aqui, que é a mesma, né? Ramá, do hebraico. Por que tu me enganou? E essa é a mesma palavra que o Esaú usa lá atrás para falar do engano que ele havia sofrido por parte de Jacó. Então é interessante que você tem esse caráter de Labão, ele já é, né, nós já temos vamos dizer assim, um spoiler dado por Moisés lá atrás, do caráter de Labão, e agora nós temos esse ato de engano, né? E aí tem bem interessante, né? As palavras são a mesma, né? Jacó indagando. É interessante porque engana o pai e agora ele é enganado. E aqui há um eco bastante interessante, né? O Cassuto percebeu isso, Humberto Cassuto, erudito judeu Humberto Cassuto, mas que é bem interessante porque o Jacó, o Isaac não via, né? E o Jacó engana ele não, o Jacó, o Isaac ele não consegue ver, né? E aí ele não, ele é enganado por Jacó. Agora Jacó está na noite, dentro de todo o que está acontecendo. Talvez ele tenha bebido na festa do casamento, era escuro, ele não vê também. E aí depois ele descobre que é Lia. Então esses ecos, essas coisas que acontecem nas narrativas, elas são extremamente interessantes porque vai relacionando o que está acontecendo, né? Então, o que ele fez com seu pai agora acontece com ele. Isso é interessante isso. Agora, um ponto dentro dessa discussão acerca do engano, também de se parar e prestar atenção, é um ponto que eu diria crucial, é o seguinte. Você percebe que o Jacó, ele é chamado ali no capítulo 25, se você olha no texto bíblico, né? Se você olha aqui no texto bíblico, vocês vão ver aqui, ó, no verso 27, cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Né? Só que essa palavra pacato é a palavra tam do hebraico. Tam é a palavra geralmente usada para justo. Se vocês olharem aí no dicionário, você vai ver que é íntegro, pacato. Você tem outros personagens, como Jó é chamado de tam, é um homem justo, reto, íntegro, né? Então, o Jacó, ele é descrito nas mesmas palavras que Jó é descrito. E, inclusive, porque aqui chega a ser irônico, né? Porque o camarada que é íntegro dá um golpe no irmão. Mas isso também é bastante interessante se nós notarmos o seguinte. Note dentro da narrativa o perfil de Esaú e o perfil de Jacó. Esaú é o camarada que é caçador, é impetuoso, ele não pensa, ele age por impulso. Essa é a figura de Jacó que emerge das páginas da Bíblia hebraica. O camarada impetuoso, que age na emoção, no calor do momento. Essa figura é Esaú. Jacó, ele é frio, calculista. Ele é pensador. Ele é estratégico. E aí você percebe isso, né? O resultado disso, porque chega um momento que o Esaú chega morto de fome, uma sopa de lentilha, e ele negocia, e essa imprevisibilidade dele, né?
ele faz com que ele troque a primogenitura dele por uma sopa de lentilhas, né? Então, se a gente for pensar, mesmo esse engano, né, o Jacó ele engana o pai, mas o irmão, na verdade, eles tinham feito uma negociação. O que acontece é que, na verdade, o Esaú, não pensou, não colocou a cabeça no lugar, fez a negociação e depois ele agiu como se a negociação não tivesse acontecido. Mas aqui nesse texto nós percebemos o quê? Que tanto Raquel, a gente vê o contexto, né? Desculpe, Raquel não, Rebeca, quanto Jacó, eles são calculistas, eles são inteligentes. Se você lê a narrativa, você percebe que Rebeca, desde o início, desde quando Eleazar busca ela na casa dela, é ela quem toma a decisão de ir. Então, a gente percebe aqui que Rebeca ela é sempre ativa e Isaac passivo e preguiçoso. Isso tem um impacto dentro da família dele, de tal forma que o Jacó ele sai o ativo, só que não ativo necessariamente como irmão. Ele é o camarada que pensa antes de agir, ele é o camarada estratégico, e o irmão é movido por impulsos, né? E aqui a gente pode, inclusive, tirar uma lição muito importante, né? Como que um camarada... Porque, lembre-se, nós temos aqui o background da aliança abraâmica, certo? Deus escolheu Abraão e a descendência de Abraão, certo? E Jacó, o descendente de Isaac, seria aquele que lideraria o povo, que daria início ao povo. Então, como um camarada que não pensa, que age puramente por impulso, puramente por instintos, vai ser líder? Isso traz uma aplicação também para os nossos dias, né? Um líder espiritual, um líder de uma comunidade religiosa, ele não pode agir por impulsos e movido por suas emoções indiscriminadamente. Ele precisa pensar, raciocinar, refletir. E isso nós encontramos em Jacó. Temos duas personalidades bastante diferentes, né? Um age por impulso, por suas paixões, deixa sua vaidade o levar, suas paixões o levar. O outro é extremamente calculista, frio, calculista, pensador. Tá? Então, isso é bastante interessante de se pensar. Agora, vamos avançar aqui para nós ver, então, que há essa união. Jacó ele se apaixona por Raquel, ele trabalha 14 anos por amor a Raquel e diz que aquilo lhe pareceram poucos, então ele amava muito a Raquel. Só que a Raquel não podia ter filhos. Né? A Raquel não podia ter filhos. Isso daí é extremamente interessante se nós formos parar para pensar, porque é o seguinte, eu havia falado até com vocês anteriormente, né, que eu ia comentar sobre isso. Você pega as matriarcas, começando por Sara. Sara não podia ter filhos, Sara era estéril. Deus vem e abre o ventre de Sara e ela dá luz a Isaac, que é um personagem extremamente importante na história de Israel. Rebeca não podia dar a luz. Deus vem e abre o ventre de Rebeca e ela dá a luz a Jacó e Esaú. E Jacó é um personagem extremamente importante na história de Israel. A Raquel não podia dar a luz. Deus vem e abre o ventre dela e ela acaba... E o José vai ser um personagem extremamente importante em Israel. Se você pensa em Ana, por exemplo, Ana, ela não podia ter filhos. Deus vem e abre o ventre dela, ela dá luz a Samuel. E o Samuel é outro personagem extremamente importante na história de Israel. A mesma coisa aconteceu com a mãe de Sansão, que nós não sabemos o nome dela, porque o nome dela não é mencionado lá em Juízes. Mas ela acontece a mesma coisa. Inclusive, em Sansão, até uma discussão bastante interessante, em algum momento eu posso trazer para vocês, na sintaxe do hebraico, porque parece que o nascimento de Sansão tem um milagre de Deus abrir o ventre, mas também parece que ele acontece na mesma hora que o anjo fala. Uma discussão bastante interessante que pode ser trazida. Isso tudo aponta, gente, para um nascimento miraculoso de um personagem que vai ser o personagem mais importante da história de Israel por excelência, que é Jesus, o nascimento sobrenatural, né, de Jesus. Então, essa narrativa da Bíblia hebraica, essa cena padrão de mulheres que não podem dar à luz e Deus abre o ventre delas, apontam para uma cena que vai acontecer lá na frente, que é o nascimento de Maria. Portanto, nenhum judeu da época sensível às narrativas da Bíblia hebraica ficaria muito surpreso em escutar de um judeu que nasceu de forma miraculosa. Tá? Isso daí não seria estranho para a mentalidade judaica da época.
Ok? Então isso aponta lá para Jesus. Agora é interessante falando então de Raquel, né? Que ela dá à luz a esse menino aí, né? O José, né? O Yosef, que inclusive é o nome do meu filho, né? Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que fui grandemente impactado pela história de José, né? E essa história eu particularmente eu acho assim linda essa história. E eu até queria ver com vocês aqui um detalhe aqui, eu deixei separado para ver com vocês, que é exatamente aqui o nascimento de José, né, e as palavras de Raquel. Né? Você tem aqui, Vazahor Elohim et Rachel. Então você tem, e lembrou-se Deus de Raquel. É interessante que essa palavra Zahor, lembrar, não é necessariamente lembrar como nós pensamos. Né? Os exegetas eles vão indicar que essa palavra Zahor, né, para lembrar-se, no hebraico, quando ela está relacionada a Deus, ela tem muito mais a ver com Deus entrando. Deus vai prover de forma graciosa na vida de alguém, né? Quando a gente analisa o contexto. E aqui você tem Vaishma Eleha Adonai, né? E escutou ela Adonai. E aí você tem Vaifetar e Rahmah, né? Então Deus escuta a oração dela, né? E torna ela fecunda, né? E torna ela fecunda. E aí quando Deus escuta a oração dela e torna ela fecunda, você tem vai taled, né? E concebeu, vai taled, desculpe, vai taled, né? E concebeu e deu à luz Ben a um filho. Concebeu e deu à luz a um filho. Aí você tem vai tomar Asaf Elohim, né? Et Harpat, né? E disse Adonai, e disse afastou Deus de mim a minha vergonha. Né? Agora, é interessante porque se você lê o nascimento de Caim, lá em Gênesis 4, há uma semelhança muito grande isso daqui. Há uma semelhança muito grande. Depois eu posso pôr aqui para vocês o nascimento de Caim, o texto hebraico do nascimento de Caim, mas assim, você vai ver que é muito, muito semelhante essa construção, e concebeu e deu à luz a um filho, e uma declaração que vem na sequência. É muito interessante. E aí ela diz, afastou. Agora, preste atenção nesse verbo, asaf, né? Asaf, esse verbo. Afastou. Aí você tem a declaração dela. Vai et chamou, e chamou o seu nome, Yosef, José. Por que é interessante? Porque há uma relação entre José e Asaf, porque aqui está como removeu. O nome José seria concedeu, né? Concedeu, aquele que é concedido. Né? Tem a relação com... E aí diz Lemor Yosef, né? Adonai li ben Aher, né? Então, e disse, né? Conceda Adonai para mim outro filho. Né? Então, é extremamente interessante você notar, né, essa relação, né? Yosef, né, com Yosef, né? Então, você tem o José é o concedido, né? Aquele que ele é concedido à mãe, ele é entregue à mãe. Então, ele é quer ver? Deixa eu até colocar aqui, tem uma... Aqui, mais para cá. Aqui. Tem até uma consideração aqui no dicionário de hebraico, que eles colocam assim. Deixa eu ver aqui o verso... Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, que é, se você pega o nome dele, né? Você vai no dicionário, você tem exatamente isso, né? Adicionado, né? Javé adiciona. Né?
também é uma possibilidade. Você tem aquele que é adicionado, aquele que é concedido, né? Javé adicionou, né? É uma possibilidade para o nome de José. Javé adicionou, Javé entregou, Javé concedeu, né? Então, a José, ele é o Yosef, né? O José, ele é o símbolo da graça de Deus para Raquel e para Jacó. Ele é um símbolo da graça de Deus para Raquel e para Jacó. Eu não teria outras palavras para descrever José na vida desse casal, né? Ele é um símbolo da graça de Deus para esse casal e do amor de Deus para esse casal. Pois bem, um detalhe só interessante sobre a esterilidade, né, para nós caminharmos aqui para o final, é exatamente essa ideia da esterilidade na Bíblia. Porque eu escrevi um texto bem pequeno, eu escrevi há um ano atrás, lá para uma matéria do seminário rabínico, esse texto que é a Ana, né, a devota, uma análise narrativa de 1 Samuel. E quando eu estou falando sobre Ana, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da esterilidade na Bíblia hebraica. E aqui eu vou falar, inclusive, sobre Raquel, né? Porque é interessante, porque Raquel, ela reclama com Jacó, né? Ela diz, dá-me filhos. E a resposta de José, a resposta de Jacó é uma resposta extremamente interessante, né? Por acaso estou no lugar de Deus, que impediu de ter filhos? E a Susana Schwartz, é interessante que ela tem uma obra que ela escreveu, um livro que ela escreveu sobre a esterilidade na Bíblia. Ela discute a questão da esterilidade feminina na Bíblia. Muito bom esse livro, né? E ela faz, em um artigo sobre esterilidade feminina na Bíblia, ela faz uma declaração que eu coloquei aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela é uma especialista nesse assunto, o doutorado dela, se não me falha a memória, foi em torno desse tema, ela já escreveu bastante sobre esse tema. E ela diz o seguinte, ela é uma autora judia, né, uma autora israelense, e ela diz o seguinte: em vez de se mostrar sensível à tragédia de sua esposa, Jacó empenha-se em demolir seu argumento através da teoria consistente em toda a Bíblia hebraica de que só Deus é causador da fertilidade. Em sua resposta, estão coreografados os princípios didáticos dessa teoria. O homem não está no lugar de Deus, portanto, não tem poder sobre a fertilidade. Não é o homem que dá filhos a uma mulher. E terceiro, a esterilidade é um estado instaurado por Deus e só pode ser removido por Deus. Então, existe uma teologia em torno da esterilidade e, em síntese, dar filhos é um ato de graça. Deus concede à mulher o ato de dar filhos. Então, o próprio dar filhos é uma ação de Deus na vida da mulher. Isso é muito bonito, se nós formos pensar, muito bonito mesmo, né? E é interessante porque dentro da teologia bíblica, se nós formos pensar uma teologia da esterilidade, né? A resposta do José, a resposta de Jacó, ela é precisa. Acaso estou eu no lugar de Deus, mulher, para te dar filho? O Jacó está dizendo, isso está fora do meu alcance. Só quem pode resolver é Deus. E Deus resolve dando José para eles. Então, José é um símbolo da graça de Deus na vida de Raquel e na vida de Jacó. Yosef. Então, é extremamente lindo a gente pensar nessas coisas. É algo muito bonito mesmo, nessa mensagem bíblica. Tá bom? Bom, gente, eu gostaria de fechar aqui, então, né, com o final, né, da estada do José com o Labão, né? O José, ele passa mais ou menos 20 anos com o Labão, e é interessante porque chega um momento, desculpa, o José não, o Jacó passa mais ou menos 20 anos com o Labão, e chega um momento que o Jacó diz para ele, olha, eu trabalhei até hoje por ti, eu quero trabalhar pela minha casa. Aí eles fazem uma divisão lá, e o Labão diz assim, ó, tu vai ficar com o gado pintado. O que tiver pintado, tu vai ficar aí com a criação, né, com essa parte da criação. E ele trabalha e começa a dar os gados pintados, né? E aí Deus provê, então, para José. José, ele trabalha cerca de 20 anos para Labão. Né? Quando desculpe, Jacó, estou confundindo. Jacó trabalha cerca de 20 anos para Labão. E Labão foi tremendamente abençoado por conta de Jacó. Isso é um elemento bastante interessante, né? Por quê? Porque Deus disse
para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, os descendentes de Abraão deveriam ser um canal de bênção para outras pessoas. E a gente vai perceber que o Jacó foi um canal de bênção para Labão. Labão reconhece que Deus operou grandemente por meio de Jacó, abençoando a vida dele, Labão. E nós vamos perceber que isso daí vai acontecer quando José também abençoa a vida do pessoal lá no Egito. Mas isso aí vai ficar para o próximo estudo, tá certo? Amigos, espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação da lição da Escola Sabatina, algumas coisas que nós ampliamos aqui. Teria muitas outras coisas para eu falar com vocês. Eu particularmente gosto muito dessa narrativa acerca de José, Jacó e etc. É o trecho de Gênesis que talvez mais me encante. E como eu já falei, e teria muitas outras coisas. Então, a dica que eu dou para vocês é leiam, releiam o texto bíblico, prestem atenção nos detalhes, se aprofundem, porque há lições maravilhosas nesse texto aí, gente. Letra outra, até a próxima.